Olha, para mim não importa o que eu acredito. Porque eu posso acreditar em muitas coisas, a gente vai estar sempre aberto a acreditar em muitas coisas. Mas o que importa para mim é no que eu creio. E o que eu creio é em uma pessoa. É uma pessoa que veio a este mundo para se materializar em forma humana. Já que na eternidade você não teria como ver Deus, que Deus é espírito. Espírito você não vê. Mas quando Jesus ele vem, ele nasce neste mundo como for de forma humana, matéria. E ele morre e ressuscita, ele vai ao céu. Ele não foi ao céu em espírito. Ele também não foi para um céu espiritualizado. Ele foi para o céu fisicamente. E há relatos em toda a história bíblica de anjos que vieram até mesmo comer, se alimentaram na casa de Abraão, na casa de Ló. E se comeram porque tinha barriga, se comeram porque tinha boca. E para algum lugar o que eles comeram foi, correto ou não? A diferença é que eles, como Paulo, eles vieram de lá para cá. Aí não abre brecha, não é para o que eu creio. O que eu creio é uma pessoa, Jesus, que para mim é o próprio Deus vivo. Mas eu posso acreditar em muitas maneiras deles se movimentarem de lá para cá. Eu não me ousaria dizer, porque eu não sou cientista. Se Deus não me respondeu isso, só a ciência poderia responder. Pelo que eu sei, a ciência, os países mais ricos do mundo gastam bilhões e bilhões, trilhões de dólares e de euros para alcançar a velocidade máxima, talvez um dia alcançar a velocidade da luz. Eles só gastam esses bilhões de impostos porque eles acreditam na possibilidade de viajar em ultravelocidade. E graças a esse desejo deles, a se acreditarem nisso, que hoje temos aviões aqui na Terra, de aviões que ultrapassam a barreira do som, e muito mais que isso. Então, como esses anjos vieram aqui para a Terra, nós não temos como explicar no momento. Mas que vieram, que comeram, se alimentaram na casa de Abraão, na casa de Ló. Tiveram com Jesus em um grande momento. Então, se eles comeram, porque eram físicos. Se eles se alimentaram, é porque era físico. E só pode se alimentar e ser físico porque veio de um lugar físico. Senão Jesus não teria ido fisicamente para o seu habitar, seu mundo, seu universo. E foi fisicamente. Nós temos que fazer uma separação da seguinte maneira. Olha, Paulo, eu creio nisso, eu creio naquilo. Você pode crer no que você quiser. Eu também posso. Mas isso não pode interferir naquele que eu acredito. Eu acredito em uma pessoa. Eu acredito no mecanismo da fé que não foi promovida por homem algum. Você pode somar todos os homens, os mais inteligentes que já houve na história da humanidade e ainda tem muitos vivos, jamais eles poderiam criar um mecanismo de fé para a salvação da alma, do homem. Só um Deus Todo-Poderoso pôde colocar como critério para herdar a vida eterna a fé. Que coisa impressionante. Porque a fé alcança pobres e ricos, brancos e pretos, pardos e todas as etnias, todas as classes, todas as línguas, povos, tribos e nações. Ninguém compra a fé. Ninguém pode pagar pela fé. É gratuita. E nem todo mundo tem o privilégio de ter fé. Isso é um fenômeno. Que em 2000 anos ela não sofreu alteração. Ah, Paulo, mas eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Não, você não tem fé, você acredita. É outra coisa. Você pode acreditar em qualquer coisa. Estou aqui com um objeto aqui, ó. Isso aqui provavelmente é plástico. Mas se eu quiser acreditar que isso aqui é pedra, eu posso acreditar. Porque é comum.
na humanidade, ele acreditar em qualquer coisa que ele queira acreditar. Senão as igrejas não estariam cheias. As religiões não estariam cheias de pessoas acreditando em tudo que é criado pelos seus líderes. Que seja em nome de Deus, que seja em nome do Espírito Santo, que seja em nome de qualquer coisa. Eu, porém, não acredito mais nessas coisas. Eu só creio em Deus, em Jesus. A minha fé é diferente daquilo que eu acredito. E se eu quiser acreditar, eu posso acreditar no que eu quiser. Mas eu dispenso até mesmo aquilo que a minha mente projeta. Porque para mim a fé, ela tem que ser inconfundível com aquilo que você acredita. Paulo dizia assim, eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que eu tenho acreditado, é em quem eu tenho crido. A fé não pode sofrer mutação. A fé não pode ser diminuída e nem aumentada. A fé não pode sofrer reforma e nem avivamento como os líderes religiosos pregam. A fé é um fundamento que só um Deus pôde criar um mecanismo tão simples, olhando pelas condições da humanidade, tão barato, que o mais pobre dos seres humanos pode receber a fé de graça e com ela salvar sua alma um dia, ser eterno e morar com um Deus vivo. Assim como pode um rico, um bilionário, também lançar a mão dessa fé gloriosa e ser salvo por ela. Isso é maravilhoso. Deus poderia ter enviado, por exemplo, Jesus e ter dito, olha, você vai na terra dos homens, no lugar dos homens, e diz para eles que se eles praticarem tal frase, eles herdarão a vida eterna. Como algumas denominações insistem, né? E como regra de fé e vida espiritual, expressões, frases, e dessas frases faz um mantra e vive disso. E se engana nisso, e faz as pessoas, não é crer, é acreditarem. E a fé não se mistura com essas coisas. Tanto é que o ladrão da cruz, sem religião nenhuma, profissão ladrão, lançou fé sobre aquele que estava do seu lado sendo crucificado e recebeu a garantia de que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pelas crenças ele jamais seria salvo. Ou pelo que ele acreditava, né? Não, é pelo que você crê. Jesus poderia ter vindo da eternidade, como ele diz, que eu ensinei de tudo que meu pai aprendi. Ele poderia ter dito da seguinte maneira, olha, se vocês fizerem esse gesto, um gesto qualquer, tem igrejas que levantam a mão, outra bate palma, outra canta, esse gesto, esses rituais que as igrejas criam, as religiões criam, Jesus poderia ter determinado um gesto desse se é aquilo ali a regra de fé para salvação. Ou a regra para ser salvo, não a regra de fé. A fé é separada disso. Não, nada disso. Jesus poderia ter escolhido também um lugar. Olha, se meu pai disse que se vocês forem uma vez na vida em Jerusalém, você herdará a vida eterna. Deus poderia ter criado um mecanismo de frase, gesto ou lugar. Ele poderia. Não tem... Em algumas religiões, por exemplo, acho que os muçulmanos, né? O Islã tem que, pelo menos uma vez na vida, ou uma vez, não sei qual tempo que é, ir em Meca. Outros romaria lá para o Vaticano. Jesus poderia trazer qualquer tipo, ou frase, ou gesto, ou lugar, como determinante para receber a vida eterna. Nada disso ele fez. Ele deu uma coisa preciosa, que somando todas as mentes brilhantes da terra, jamais daria como regra de salvação a fé. Que em 2000 anos, a fé continua sendo intacta, como mecanismo de salvação. E os discípulos de Jesus até queriam questionar, né? Porque eles achavam, né, que, segundo os rudimentos religiosos, que tinham que realizar a obra de Deus. E todo mundo sabe que realizar a obra de Deus, dentro do conceito religioso, é trabalho físico. Gestos, frases, trabalhos físicos.
Ah, o que você está fazendo, fulano? Estou aqui realizando a obra de Deus. Estou varrendo a igreja, estou realizando a obra de Deus. Estou pintando a igreja, estou realizando a obra de Deus. Eu estou pregando, estou realizando a obra de Deus. Eu estou falando de Jesus, estou realizando a obra de Deus. Tudo crença de igrejas. Porque Jesus ele deixou claro sobre isso. Ele disse assim, olha, a obra de meu Pai é esta. Que crer naquele que o Pai enviou. Olha que coisa gloriosa. 2000 anos. E aqueles que crêem que Jesus foi enviado pelo Pai para perdão dos pecados, derramar o seu sangue para perdão dos pecados, este terá a vida eterna. Seus pecados serão purificados por um sangue não que vai ser derramado, não porque está sendo derramado através de frases de efeito, como algumas igrejas, né? Clamamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Quer dizer, essas coisas que eles criam, entendeu? Isso é o que eles acreditam, mas o que eu creio não. É que uma vez por todas Jesus na cruz derramou o seu sangue, e todo aquele que crê naquele sacrifício lá que Jesus fez, esse terá a vida eterna. Receberá os perdão dos seus pecados, e se um dia eu morrer deixará essa carcaça velha aqui, esse corpo, né? Como Pedro chamava até de tabernáculo, né? Cujo eu mesmo sou o sacerdote, não sacerdote dos outros, mas de si mesmo. Que ele prestará conta a Deus, não da vida dos outros, mas da vida dele. Cada um dará conta de si, das suas obras, a Deus. Cada um dará conta do que você fez de errado nesse mundo, do que nós fazemos de errado nesse mundo, ou fizemos de errado nesse mundo. É isso aí. Eu prefiro agora me dobrar diante do trono de justiça de Deus e dizer perdão, ó Deus maravilhoso. Perdão pelos meus pecados, me perdoa. Me faz andar no caminho para que eu não desvie nem para uma igreja, nem para outra, e muito menos para o pecado. Eu não posso desviar desse caminho. Que esse caminho não pode ser, não é lugar. Mas a Bíblia está dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, não é lugar. Eu caminho nele. Não é para a igreja. Olha, tá indo para onde, Flávio? Estou indo para a igreja. Estou indo para o caminho, estou no caminho. Está no caminho da igreja. Para receber toda a sorte de crença do teu líder religioso teu. A fé não, a fé você não precisa disso não. Ah, Paulo, mas a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Qual palavra de Deus está falando? As pregações? É essa a palavra de Deus que você acha que é ouvir a palavra de Deus, é isso? Você acha que a palavra de Deus é pegar a Bíblia e ler a Bíblia e achar que está ouvindo a palavra de Deus? Você acha mesmo isso? Isso é crença. Isso é que você acredita e que te fizeram acreditar. Porque pois a fé não diz isso. A palavra de Deus é Jesus. É o verbo vivo de Deus que nasceu, já saiu da escrita há muitos anos. Há 2000 anos saiu da escrita e passou a ser uma pessoa. Ou será que Jesus teria que nascer de novo e morrer de novo para você acreditar que Jesus é o verbo vivo de Deus e está vivo, que fala às suas ovelhas e as suas ovelhas ouve a sua voz e o segue? Essa é a diferença entre a fé e as crenças. O que eu creio naquilo que eu acredito. Você pode acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer um pode acreditar. Até os ateus podem acreditar. O ateu pode dizer assim, olha, eu não quero... Olha, você pode pegar um ateu e dizer assim, olha, eu não quero confusão com a Bíblia. Porque eu não acredito em Deus, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não acredito nele. Pode. Quantas pessoas usam a Bíblia e fazem coisas erradas para a Bíblia? Olha o que tem de ateu gerado pela Bíblia, você não tem ideia. Você não tem ideia da quantidade de ateu na Terra gerada pela Bíblia. Porque a alegação de muitos deles é que foi enganado pela Bíblia, que foi enganado por pregações na Bíblia, que submeteu a Bíblia a testes de traduções, Bíblia comparada com outras Bíblias. A própria Bíblia contando 3 histórias diferentes uma da outra, tipo morte de Saul. E quantos 5.500 ou muito mais
erros grotescos que tem dentro da Bíblia. Paulo, mas você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro que não. A palavra de Deus é uma pessoa. E a Bíblia dá testemunho dessa pessoa. Por isso que eu leio muito a Bíblia. Eu leio muito a Bíblia para descobrir nela o que ela fala do meu Salvador, do meu Deus, da palavra do Deus vivo que tá no meu coração. Todas as informações. E digo ainda, a Bíblia está com dívida comigo que você não tem ideia. A Bíblia me deve informações sobre Jesus que deveria estar lá, viu? Não está, mas deveria estar. Sabe aquela coisa dos textos que as pessoas... Está escrito na Bíblia. Aí quando você vai lá, não está escrito. É tudo crença popular. E aí você diz assim, não está, mas deveria estar. Tem muitas coisas sobre o meu Salvador, sobre o eterno Jesus, é o verdadeiro Yeshua, que é o nome verdadeiro de Jesus, que não foram escritos, ou ocultado pela Igreja Católica, ou não achado. Todas as Bíblias têm problemas seríssimos, de textos impossíveis de ter sido dito por Jesus, dito pelos apóstolos ou pelos profetas. Textos que não batem entre si, que se degladeiam dentro da Bíblia entre si. Eu prefiro acreditar naquilo que Jesus disse. Olha, vocês leiam as Escrituras porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são elas que testemunham sobre mim. Por isso é que vocês não vêm a mim para não serem salvos. É de tanto ler, de tanto ficar fino em escrita, que não reconhece Jesus, o verbo vivo, como a palavra de Deus vive no seu coração. E Deus é testemunha disso. Já da antiga aliança, ele diz assim, olha, eu não mais escrevereis em pedras. Lembra das tábuas da lei, né? Mas eu porei as minhas palavras no vosso coração. E desde o dia que eu entendi isso, e que Jesus passou a fazer morada, e disse, de hoje em diante, o único mediador entre eu e Cristo, entre eu e Deus é Jesus, e não mais pastor, padre, pai de santo, seja lá o que guru religioso for. No dia que eu entender isso, foi aí que eu fui liberto. Foi aí que Jesus me libertou do sistema religioso, de qualquer igreja, não importa ela, por mais bonitona e santa que seja. Ela pode ser muito linda, pode ser adornada com as vestes da mãe, de onde ela aprendeu todas essas crendices. Mas eu nunca vou tratar, nunca e jamais vou tratar uma denominação evangélica católica como a igreja fiel. Nunca vou tratar. Porque não é fiel. Jesus se colocou com uma porta desses apriscos para libertar as pessoas, para entrar pela porta, mas para sair. É quem está dentro, a porta está... Jesus é a porta. Ele se coloca a porta no aprisco do Gedeuti. Jesus se coloca com uma porta no aprisco de Malafaia. Para as pessoas que estão dentro dos apriscos de Malafaia, de Gedeuti, de Davi Miranda, dessas famílias poderosíssimas, para que eles enxerguem, que as ovelhas que estão lá dentro enxerguem a porta, entrar pela porta, mas para sair. Não é quem está fora entrar pela porta para dentro, não. É quem está dentro, entra nessa porta e sai e encontrará pastagem. Olha lá em João 10. Lê lá João 10 para você entender isso. É o tirados para fora. É sair desses apriscos. Aí você vai em João 10, 16, Jesus esclarece bem isso. Tenho muitas ovelhas, mas não são desse aprisco. Mas convém que eu as guie para que elas pertençam a um só rebanho, um só pastor. Então, enquanto ficar o grupo de pastor, o grupo de ovelhas presa nos apriscos da Maranata, um grupo de ovelha presa no aprisco do Malafaia, Vitória em Cristo, um grupo de ovelhas presa nos apriscos da Renascer, do Hernandes, um grupo de ovelhas presa no aprisco da família Miranda, só cabe a Jesus direcionar essas ovelhas para elas entrar pela porta, mas para sair. É o tirado para fora. É o deixar 99 no deserto, não no aprisco, como eles costumam pregarem, como pregam isso dentro das igrejas, que o bom pastor deixou a 99 no aprisco. Leia uma coisa, mas na hora de pregar, prega aprisco. E lá está dizendo que deixou no deserto. É aquilo que Pedro respondeu, Jesus falou para Pedro, para os discípulos: não quereis vós também retirai-vos? Aí Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna?
Mas, inclusive eu tenho um vídeo que eu vou até postar depois desse vídeo gravado sobre isso. 2 pregações que eu peguei de 2 pregadores, 2 mediadores, porque pregador, ele pode dizer que não é, mas ele é sim, ele se coloca como mediador entre Deus e o rebanho dele. Ele lê uma coisa, mas na hora de desenvolver a mensagem entra mentira, entra o engano, porque a cabeça dele, ele às vezes não mente nem porque ele é mentiroso. Mas ele foi enganado e está enganando as pessoas porque foram enganados. Leem uma coisa, mas na pregação desenvolve o contrário. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Aí eles desenvolvem a pregação do para onde, para dar conotação de lugar, aprisco, lugar fechado, curral, 4 paredes, igreja evangélica, católica, sabe? Ali 4 paredes, prisionada nas 4 paredes. Aí Jesus diz assim, não, eu tenho essas ovelhas, são minhas. Essas ovelhas não é dos gedotigueiros. As ovelhas que estão prisionadas na Maranata não é da Maranata. Elas só estão presas aos conceitos doutrinários deles. Assim sucessivamente com todas as religiões da terra e igrejas. São ovelhas que pertencem ao Deus eterno. Mas ele promete. Mas convém a mim guiá-las para que elas pertençam a um só pastor. Não é a essa quantidade de pastores e padres tomando conta de um rebanho que não é deles. E tem muitos casos, saqueando ainda essas pessoas. Saqueando, um saqueia o bolso, o outro saqueia a mente. Roubadores de almas. Falsos mediadores, mediando falsas mediações entre Deus e essas pessoas. Então é o seguinte. A fé em Cristo Jesus é imutável. É um dom gratuito de Deus. Que alcança todos. As crenças dão. As crenças... Sabe qual é a impressão que dá que as crenças que as igrejas criam, como regra de fé para essas pessoas? A impressão que dá que é sempre por mais forte. Aí cria uma crença de dançar para Deus. Imagine um lesionário de medula, como eu, que sofre o dia inteiro de dor, estaria ferrado nessa crença, né? E tem que dançar para Deus. Aí pega uma outra que diz, não, aqui é o louvor revelado de Deus, temos que cantar para Deus. Aí você pega, me dá 200 louvores que eu provo em cada louvor, aonde tem a contaminação do engano, o fermento humano. É só me dá 10 louvores para te mostrar que são os louvores, a maioria, talvez 90% dos louvores cantados para Deus das igrejas, para emocionar as pessoas e prender as pessoas ali na cantiga de Niná, são louvores que as letras são contaminadas. Entra na internet, pega os louvores, enaltecendo igreja de alvenaria como casa de Deus, enaltecendo, tornando Jesus o pão vivo que desceu do céu, palavra de espírito e vida, letras de louvor transformando um pedacinho de pão de padaria e um copo de suco em santa ceia. Pega os louvores, submete esses louvores às escrituras, que não passa um. Pode passar algum. Se passar algum, não fez sucesso. Pega 100 ovelhas junto no aprisco, que você chora. Um louvor totalmente contaminado para enganar as pessoas, para render as pessoas. É mesmo, é um aprisco de Deus. Ele deixou 99 no aprisco. Aí o pastor traz uma mensagem, né? Que aqui nós somos o aprisco de Deus, a igreja é o aprisco de Deus. Você fica 10, 20, 30, 40 anos preso a uma igreja, as falsas doutrinas dela, pelas falsas mediações de falsos mediadores. Eu costumo dizer, triste seria se o Deus verdadeiro usasse falsos profetas com falsa mediação. É melhor aprender de Jesus, que é humilde e manso de coração, que você não vai ter decepção. Jesus disse isso. E a gente cai nessa esparrela, né, de deixar de aprender direto com o mestre, como diz até um salmo, né? Acho que é salmo que fala, não, é provérbio, né? Antes que o mundo existisse, eu era tua aluna, diz a sabedoria. Imagine, deixar de aprender com o Deus eterno, com o Senhor Jesus, para aprender com donos de igrejas. O que é que eu vou querer? Eu vou querer crença, eu vou aprender crenças, crendices, e crer nas frases de efeito, crer nas festas solenes, crer em tudo que eles criarem, eu vou crer. Eu vou acreditar. Mas a fé está fora de tudo isso, a fé está isenta de tudo isso. A fé vence
barreiras, sabe? Ela vai atravessando séculos, séculos e séculos e alcançando pessoas para crer unicamente que Jesus é o único pastor, o único ungido, o único pastor, o único mediador entre Deus e os homens. É isso que a fé faz, a fé verdadeira. As crenças não. O acreditar não, acreditar não produz isso. Imagine, hoje é domingo. É domingo. Imagine se esse monte de evangélicos e católicos espíritas passassem durante a tarde crendo de verdade em Jesus como o único mediador entre Deus e eles. Olha aí, não ficaria um pregador de pé. Porque essas pessoas iam seguir unicamente a Cristo, cumprir a profecia. Um só rebanho e um só pastor. Agora, enquanto existir esses muitos rebanhos, esses muitos pastores, e cada um com doutrinas particulares, só resta um milagre. Por mais duro que nós estamos sofrendo com a quarentena e com o coronavírus, por mais duro que seja, milhões de pessoas estão se libertando em toda a terra, dizendo verdadeiramente tudo não passava e não passou de conversa fiada, papo para boi dormir. E agora essas pessoas estão compreendendo que Jesus é o único mediador que se deve seguir entre Deus e os homens. É isso aí. É um pouquinho de... Até, na verdade, era esse vídeo aqui uma resposta que eu queria dar para alguém aí que agora de manhã não escreveu, né? E questionou sobre essa minha fé. Ele até chegou e disse assim: oi, irmão Paulo, a tua teologia é difícil de se entender. É difícil? Não é difícil. Talvez seja simples, porque primeiro que essa teologia não é minha. Eu não quero você me seguindo. Eu nem preciso que você me siga. Quem precisa de você é o líder da igreja, que precisa de você estar lá batendo continência para ele, dando dízimo e oferta na igreja dele, enriquecendo o patrimônio deles. Eu não. Eu nunca vou querer ninguém me seguindo. Eu sendo guru religioso e sacerdote dos outros. Esquece isso. O que eu estou te dizendo é para você: abraça a fé única em Cristo Jesus e segue Ele. É Ele que é o bom pastor, é Ele que deu a vida por você. É Ele que prometeu um só rebanho, um só pastor. Mas, se você acha isso difícil de entender, que a fé é superior às crenças, se eu quisesse fazer você seguidor, eu traria para você aqui as crenças. E olha que tem, que eu conheço crenças pra caramba. Eu ia tentar fazer você acreditar naquilo que eu acreditei. Mas eu não posso te dar nada disso. Uma coisa que pra mim tudo isso aí é um lixão que deve ser queimado, nem deixado ao ar livre, que é perigoso alguém chegar lá e começar a pegar, né, sabe? Quando você deixa essas doutrinas dessas igrejas, eu vim da igreja cristã Maranata, todas aquelas doutrinas para mim, aquilo ali para mim é como uma caçamba de lixo que não serve para nada, nunca serviu. Só serve para manter o povo preso dentro da instituição religiosa, sendo escravo da liderança para fazer o que eles mandam, o que eles querem. Eu não vou te dar isso nunca. Eu não saí da Maranata para produzir isso para você. Fui católico durante boa parte da minha vida. Eu não saí do catolicismo para pegar toda essa doutrina que para nada serve, para dar isso como crença, para você fazer você acreditar naquilo que eu acreditei. Não. A única coisa que eu tenho a te dizer é o seguinte: se você crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, segue a Ele. Eis aí o caminho, andai nele. Não é o caminho da igreja, não. Esquece isso. É Jesus o caminho, andai nele. Paulo, como é que eu faço? Rapaz, pelo amor de Deus, entra no teu quarto, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. Fecha a porta, que Jesus falou isso, tranca a porta aí do quarto, porque você pode estar dentro do quarto e de repente romba aí, o teu pastor romba a porta, dá um pontapé na porta, assim como eles dão no coração de muita gente, e invade o teu quarto e vem cá, rapaz, tu tá orando sozinho?
Tem que orar do jeito que a igreja revelou. O Espírito Santo revelou, tu tá orando do quarto, o Espírito Santo revelou para tu ir na igreja orar, mas pastor, mas lá tem coronavírus. Não, coronavírus não. Rapaz, olha, mal nenhum chega em tua tenda. Aí tu vai lá, se contamina, traz para dentro de casa, mata o pai, mata a avó, mata a mãe, mata gato, papagaio, cachorro, porque tu foi buscar o vírus lá, caindo no engano deles, distorcendo as escrituras para formalizar e fortalecer as suas religiões. É isso aí. E depois muito desses vou botar a culpa em Deus. Ó. E é isso aí. O toma tua cruz e siga é a fé pura e verdadeira, sem essa contaminação religiosa, essas crenças religiosas. E essa fé eu só tenho para mim. Esse azeite aí só tenho para mim. A única coisa que eu posso fazer é te dar uma boa nova de que ela está disponível a você por enquanto. Mas se você não quiser, se você não quiser encher a tua candeia, vai ter que ir comprar na venda desses vendedores. Mas como as vendas estão fechadas, você tá ferrado. Tá toda fechada. Aí espera. Espera para comprar azeite lá desses vendedores. Estão expulsando o coronavírus pela internet e com a máscara. Teve uma televisão esses dias aí. Eu te odeio no coronavírus. Sai em nome de Jesus. E ele com a máscara. É isso aí. Essas crenças. Você pode acreditar nisso aí, rapaz. É isso aí. Não custa tão caro. Custa 10% do seu salário, mais a oferta, mais a gasolina que você gasta para ir buscar Jesus lá, mais o tempo que você fica lá parado, em vez de estar com a família, com amigos, passeando, curtindo a vida, vivendo essa vida maravilhosa que Jesus te deu para viver. Isso aqui é uma... Eu às vezes eu digo assim, isso aqui é uma conexão. Até falei ontem, conversando com o irmão, falei sobre isso ontem. Isso aqui é uma conexão. Nós estamos rumo a um porto desejado. E eu só poderia ir para esse porto desejado se eu tivesse nascido. Ou então Deus me faria anjos. Faria de mim anjo. Eu teria sendo feito, criado por Deus lá no céu como anjo. Mas eu acredito que com tantos anjos no céu que Deus tinha, não precisava fazer o Paulo lá. Mas ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma oportunidade a esse sujeito a um dia morar aqui comigo na minha glória. Mas para ele vai ter que existir. E eu só tenho uma maneira de fazer esse camarada existir. Fazer ele nascer. Então o nascer para mim é uma conexão. Sabe quando você tem um projeto assim, você fala assim, eu estou indo agora para Grécia. Vou conhecer Atenas. Aí na hora que você vai comprar passagem, na hora de vender a passagem, alguém diz assim, olha, tem passagem para Grécia, a gente vende a passagem para Grécia. Mas você vai ter que fazer uma conexão em Paris. Tudo bem? Só tem essa maneira de eu ir para Grécia? Avião para lá, só assim. Vai ter que ter conexões. Quanto tempo eu vou ficar aí em Paris? 1 hora. Possa ser que em outra passagem que eu compre 5 horas. Imagine você pegar uma conexão que você leva 8 horas no aeroporto para ir para outro país. Malta, por exemplo. Se você quisesse para Malta. E aí, o que você faz nessa conexão no aeroporto? Fica sentado o tempo todo assim? Se você tem uma conexão de 1 hora em Paris, no mínimo você vai dar uma volta no aeroporto, toma um lanchinho, come alguma coisa diferente. Se você é um cara ricão nessa conexão, você come um almoço ali de 500, 300 dólares, euros, o almoço. Se você é rico, você come um almoço ali, você vai almoçar no aeroporto de 100 dólares, 100 euros. Se você é pobre, como eu, você toma um suco de laranja e um sanduíche, mas você não vai ficar no aeroporto 1 hora sem fazer nada.
Se ficar 5 horas, dá uma volta, rapaz. Aproveita assim. Essa conexão, vai conhecer um pouco Paris. Você tá em uma conexão, rapaz. Aproveita. Se você leva 8 horas em um aeroporto esperando o teu avião, que você fez uma conexão, pega essas 8 horas e vá viver. Vá viver, vá conhecer aquela cidade, aquele, né? A beleza que tem, por exemplo, uma conexão em Paris deve ser uma coisa maravilhosa. O sujeito que tem a felicidade de ir para a Grécia ou outro país e ter uma conexão de 5 horas, 8 horas em Paris. Deve ser maravilhoso uma conexão dessa. Aproveita, vai viver. Assim é essa, né? É essa minha conexão com a Terra. Esse ar maravilhoso que eu tive o privilégio de respirar. E até hoje eu respiro. Graças a Deus, hein? Nessa conexão que nós estamos fazendo aqui na Terra, tem. Olha quantas coisas maravilhosas. Tem água para beber, ar para respirar, comida gostosa. Comida gostosa. Por isso que eu sou gordinho assim, viu? Temos também, vamos que mais o que? Temos roupa lavada, roupa limpinha, toalha lavada que é gostosa. Toalha lavada é uma maravilha, né? Tem sapato para calçar, para não andar descalço. Tem amigos, família. Olha que privilégio passar por essa terra. Para poder existir, eu tive que nascer. Passar por essa terra e ter família e casamento. Casamento é tão bom que eu casei 2 vezes. Tão bom. Se eu vivesse 1000 anos... Não, pode ser que eu morra antes. Aí a minha esposa ia casar de novo. Porque casamento é maravilhoso. Eu não tive filhos, mas quem tem filhos, por mais trabalho que dê, levanta as mãos pro céu, agradeça a Deus por você existir, por gerar teus filhos. Os jovens. Ser jovem, eu fui jovem, olha, eu fui jovem. Por eu estar vivo, pode ser que muitos problemas eu venham ter, justamente por estar vivo. Mas muitas coisas boas podem acontecer na minha vida, justamente por estar vivo. Tem uma conexão melhor do que essa para ir para a glória eterna de Deus? Que felicidade! Feliz é o homem que põe em Deus essa confiança. Se você não quiser sofrer, melhor não ter nascido, né? Se engane. A melhor coisa é ter nascido neste mundo. Viver essa conexão e um dia partir para o porto desejado. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? Alegrai-vos no Senhor vosso Deus e Ele vos levará ao porto desejado. Olha que coisa maravilhosa. Um dia nós nascemos aqui, estamos nessa conexão, vamos aproveitar um pouco dela. Eu vou até subir, eu vou tomar um delicioso copo de água. E isso para mim é agradecer a Deus glorioso por eu beber água. E bom seria se todas as nações da terra tivesse água para beber, e comida, e roupa, e casa. E infelizmente não tem, porque foi tudo que as religiões nos presenteou no século XXI. Deus nos deu a vida. As religiões nos deu a miséria de muitos países. As religiões, nesses 2000 anos, igrejas e religiões, presenteou a terra, no século XXI, com pessoas se suicidando, tirando as suas próprias vidas. O Haiti, um terremoto terrível, até hoje. Os poderosos da terra, né? Não deu a mínima para reconstruir aquele país. Pelo contrário, teve que espalhar os haitianos pelo mundo inteiro para viver em terra alheia e muitas vezes ser ofendidos e magoados e feridos em terras estranhas. O Deus poderoso está vendo tudo isso. As religiões estão aí, né? Riquíssimas. Há um tempo atrás se gloriam. Nós temos 5.000 templos. 10.000 templos. Malditos. Vende essas drogas. Vende esses templos e doa para a saúde. Vende essas drogas que contaminam o homem, tira o homem o direito de ser o templo de Deus,
para ele, e passo a acreditar que essas casas, essas gaiolas, são templo de Deus. Desde a antiga aliança, Jeremias já denunciava isso, né? Homens que armam laços não para pegar pássaros, mas para pegar gente. Por isso as gaiolas estão cheias, e por isso eles se enriquecem. Isso nunca mudou. Precisou Jesus dizer assim: olha, você diz que o vosso Deus, que são filhos de Abraão e que Deus é vosso pai? Não, até dessas pedras Deus pode tirar filho de Abraão. Vocês dizem que Deus é vosso pai? Não, vosso pai é o diabo. Esses filhos do diabo têm que vender essas igrejas, esses templos, vender para a iniciativa privada, que também são privados, né? Vender esses templos e doar esses templos para o Ministério da Saúde e para ajudar os desempregados, as pessoas que estão desempregadas. As igrejas, essas igrejas, muitas dessas igrejas aí tem acampamento que cabe 3, 4, 5, 10 mil pessoas lá dentro. Que deveriam ter sido cidades de refúgio para idosos. Das próprias igrejas deles mesmo. Tá tudo lacrado, tudo fechado. Aqui ninguém entra, ninguém sai. Aqui ninguém mexe, porque é nosso. Vós diz que Deus é vosso pai. Não, vosso pai é Satanás, é o diabo. Que é o pai da mentira. Porque vocês não derem crédito à verdade, por isso foi lhes permitido que o espírito de mentira vos engane. Vou enganando e sendo enganado por ele, por espírito do erro. Tá aí. Eis aí o vosso Deus. Lembra um dos netos, acho que foi neto, né? O filho de Salomão, né? Que fez 2 bezerros de ouro e disse: ó Israel, eis aí o vosso Deus, adorem. Era as tribos do norte, não é isso? É isso aí. Eis aí os vossos deuses de alvenaria, onde as crenças de vocês chamam de casa de Deus, e a casa de Deus é o coração daquele que crê em Jesus. Ali Deus fez morada do Espírito Santo do Pai. Essas são as verdadeiras moradas que esse pessoal estão destruindo aí, dia a dia, estão destruindo essas moradas eternas de Deus, destruindo para enaltecer os seus templos de pedra, de pau, de madeira, de tudo quanto é coisa que deveria estar sendo útil para as pessoas, para famílias que não têm casas, pessoas que não têm moradas. Imagine se essas igrejas resolvessem vender todas essas casas religiosas deles, e dariam muitos bilhões e bilhões de dólares para reconstruir países destruídos pela guerra, pela fome, pela seca e por terremoto. Mudaria a história da humanidade. É por isso que estão aí enganando e sendo enganados. Escondidos. Até alguém escreveu no Facebook e disse assim: por causa do coronavírus, os milagres aqui estão de férias. E aí está um desespero doido para não perder as ovelhas. Só que vai perder do mesmo jeito. Porque quando esse povo voltar para essas casas religiosas, o questionamento vai chegando. Os que serão libertos serão mesmo, nunca mais volta. Vai andar com Cristo, vai pertencer ao único rebanho de um único só pastor, que é Jesus. Mas os que voltarem, cada pregação que vai vir dentro dessas igrejas vai ser questionada lá dentro, internamente dentro da pessoa, que as pessoas são educadas. Eu gostaria de ser uma pessoa trabalhada, educada. Minha educação é muito limitada. Não é educação por questão de palavra dura, palavrão. Não, isso não. Eu nem gosto disso. E quando solta da minha boca alguma coisa assim, depois eu me arrependo. Eu peço perdão a Deus, que eu fico muito mal. Eu me sinto ridículo quando eu falo alguma coisa assim, que é uma palavra que não deveria ter falado, né? Mas está aí atrás aí de gente governante, com boca suja, falador de palavrões, e estão seguindo ele aí. E crente, hein? Muitos desses voltam lá mesmo, vão ficar lá, entendeu? Mas vão dar trabalho, porque lá dentro, na hora que esses 2 meses, 3 meses aí de coronavírus é o suficiente para muitos despertarem e dizer: sabe de uma coisa? Eu vi que igreja, essas pregações são tudo falsos mediadores. Eu quero agora Jesus como o único mediador entre Deus e eu. Aquele que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É isso aí. Eu vou postar depois esse vídeo. Talvez à tardezinha eu venha aqui postar esse vídeo dos 2 pastores pregando para quem iremos nós. E aí eles leem para quem, mas quando vai desenvolver a mensagem, aí aplica o para onde. É o truquezinho, sabe?
O espírito do erro faz isso. Mas tudo com cara de santidade. Nenhuma dessas pregações que distorce as próprias escrituras, nenhuma dessas pregações, né, distorce assim, sabe? Para encaixar as suas crendices no coração e na mente das pessoas. Um abração. A paz do Eterno. Fique com Deus.